7. G. A espada flamejante. Netzah, Gladius. O setenário é o número sagrado em todas as teogonias e em todos os símbolos porque se compõe do ternário e do quaternário. O número 7 representa o poder mágico em toda a sua força. É o espírito auxiliado por todas as potências elementares. É a alma servida pela natureza. É o santo regno de que se falou nas clavículas de Salomão e que é representado no tarô por um guerreiro coroado que ostenta um triângulo sobre sua couraça, de pé sobre um cubo com duas esfinges a ele ligadas, uma branca e outra negra, que tiram em sentido contrário e envolvem as cabeças entreolhando-se. Esse guerreiro está armado com uma espada flamejante e porta na outra mão um cetro, cuja extremidade termina em um triângulo e uma bola. O cubo é a pedra filosofal. As esfinges são as duas forças do grande agente, correspondente a Jaquim e Borrás, que são as duas colunas do templo. A couraça é a ciência das coisas divinas que torna a sabedoria invulnerável aos ataques humanos. O cetro é a varinha mágica. A espada flamejante é o signo da vitória sobre os vícios que são em número de 7, como as virtudes. As ideias dessas virtudes e desses vícios eram representadas pelos antigos sobre os símbolos dos 7 planetas então conhecidos. Assim, a fé, essa aspiração ao infinito, essa nobre confiança em si mesmo, sustentada pela crença em todas as virtudes, a fé que nas naturezas débeis pode degenerar-se em orgulho, era representada pelo sol, a esperança, inimiga da avareza, pela lua, a caridade, oposta à luxúria, por Vênus, a brilhante estrela matutina e vespertina, a força superior à cólera, por Marte, a prudência, oposta à preguiça, por Mercúrio, a temperança, oposta à gula, por Saturno, a que se dá de comer uma pedra em lugar aos seus filhos, e a justiça, por último, oposta à inveja, por Júpiter, vencedor dos titãs. Tais são os símbolos da astrologia que a astrologia toma do culto helênico. Na cabala dos hebreus, o sol representa o anjo da luz, a lua, o anjo das aspirações e dos sonhos, Marte, o anjo exterminador, Vênus, o anjo dos amores, Mercúrio, o anjo civilizador, Júpiter, o anjo do poder, Saturno, o anjo das solidões. Também são chamados de Miguel, Gabriel, Samael, Anael, Rafael, Zacariel e Orifiel. Essas potências dominadoras das almas partilham da vida humana por períodos que os astrólogos médios pelas revoluções dos planetas correspondentes. Contudo, não se deve confundir a astrologia cabalística com a astrologia judaica. Logo explicaremos essa distinção. A infância é dedicada ao Sol, a adolescência à Lua, a juventude a Marte e a Vênus, a virilidade a Mercúrio, a idade madura a Júpiter e a velhice a Saturno. Ora, toda a humanidade vive sob leis de desenvolvimento análogas às leis da vida individual. É sobre essa base que Tritêmio estabelece sua clavícula profética dos 7 espíritos a que nos referimos em outras partes e por meio da qual se pode, seguindo as proporções análogas dos eventos sucessivos, predizer com certeza os grandes acontecimentos futuros e fixar antecipadamente, de período em período, os destinos dos povos e do mundo. São João, depositário da doutrina secreta de Cristo, resignou essa doutrina no livro cabalístico do Apocalipse, que ele representa cerrado com 7 ciclos. Nela se encontram os 7 gênios da mitologia antiga, com as copas e as espadas do tarô. O dogma oculto sobre esses emblemas é pura cabala, já perdida pelos fariseus na época
da vinda do Salvador. Os 4 que se sucedem nessa maravilhosa epopeia profética são tanto outros pentáculos de que o ternário, o quaternário e o seternário e duodenário são as chaves. Suas figuras hieroglíficas são análogas às do livro de Hermes ou do Gênese de Enoque, para os servir do título arriscado que só explique a opinião pessoal do sábio Julian Pasteur. O querubim ou touro simbólico de Moisés coloca à porta do mundo edênico e que tem à mão a espada flamejante é a esfinge que tem o corpo de touro e a cabeça humana. É a antiga esfinge assíria, na qual o combate e a vitória de Mitra eram a analogia hieroglífica. Tal esfinge armada representa a lei do mistério que vela à porta da iniciação para afastar os profanos. Voltaire, que desconhecia tudo isso, riu bastante diante de um boi que sustinha uma espada. Que teria dito se tivesse visitado as ruínas de Mênfis ou de Tebas e como teria podido responder aos seus sarcasmos tão aplaudidos na França, esse eco dos séculos passados que dorme nas sepulturas de Psamético e de Ramsés. O querubim de Moisés representa também o grande mistério mágico cujo seternário expressa todos os elementos, sem oferecer, contudo, a última palavra. Esse verbo inenarrável dos sábios da escola de Alexandria, essa palavra que os cabalistas hebreus escreviam e traduziam, exprimia também a triplicidade do princípio secundário, o dualismo dos meios, triplicidade do princípio secundário, o dualismo dos meios e a unidade tanto do princípio primeiro como do fim. Depois que a aliança do ternário com o quaternário em uma palavra composta de 4 letras que forme 7 por meio de uma tríplice e de uma dupla repetição. Essa palavra se pronuncia ararita. A virtude do setenário é absoluta em magia, porque é o número decisivo em todas as coisas. Assim, todas as religiões o consagraram em seus ritos. O 7º ano para os judeus era jubilar. O 7º dia é consagrado ao repouso e oração, a 7 sacramentos, etc. As 7 cores do prisma, as 7 notas da música correspondem aos 7 planetas dos antigos, ou seja, as 7 cordas da lira humana. O céu espiritual não mudou nunca e a astrologia tornou-se mais inalterável que a astronomia. Os 7 planetas não são outra coisa, realmente, senão símbolos hieroglíficos dos vínculos das nossas afeições. Confeccionar talismãs do Sol e da Lua ou de Saturno é unir magneticamente a vontade a signos que correspondem aos principais poderes da alma. Os principais poderes da alma. Consagrar alguma coisa a Vênus ou a Mercúrio é magnetizar essa coisa com uma intenção direta, seja de prazer, seja de ciência, seja de proveito. Os metais, os animais, as plantas, os perfumes análogos são, nisso, nossos auxiliadores. Os 7 animais mágicos são, entre as aves correspondentes ao mundo divino, o cisne, a coruja, o gavião, a pomba, a cegonha, a águia e a pomba. Entre os animais aquáticos correspondentes ao mundo espiritual ou científico, a foca, o aelerus, o lúcio, o timalus, o muge, o golfinho e a ciba. E entre os quadrúpedes correspondendo ao mundo natural, o leão, o gato, o lobo, o bode, o macaco, o cervo e a topeira. O sangue, a gordura, o fígado e o fel desses animais servem para os feitiços.
O cérebro dele se combina com os perfumes dos planetas e é reconhecido pela prática dos antigos como possuidor de virtudes magnéticas correspondentes às 7 influências planetárias. Os talismãs dos 7 espíritos são feitos seja de pedras preciosas, tais como o carbúnculo, o cristal, o diamante, a esmeralda, a ágata, a safira e o ônix, seja de metais como o ouro, a prata, o ferro, o cobre, o mercúrio fixo, o estânio e o chumbo. Os signos cabalísticos dos 7 espíritos são: para o Sol, uma serpente com a cabeça de leão; para a Lua, o globo ocupado por 2 meias-luas; para Marte, um dragão mordendo o cabo de uma espada; para Vênus, um linguã; para Mercúrio, o caduceu hermético e o cinocéfalo; para Júpiter, o pentagrama flamejante nas garras ou no bico de uma águia; para Saturno, um velho coxo ou uma serpente enlaçada com uma pedra helíaca. Todos esses signos são encontrados sobre as pedras gravadas pelos antigos homens e particularmente em talismãs das épocas gnósticas, conhecidos sob o nome de Abraxas. Na coleção de talismãs de Paracelso, Júpiter é representado por um sacerdote em traje eclesiástico e no tarô tem uma figura de um hierofante que ostenta na cabeça a tiara de 3 diademas e sustenta na mão a cruz de 3 braços, que formam o triângulo mágico e representam simultaneamente o cetro e a chave dos 3 mundos. Reunindo tudo quanto dissemos da união, do ternário e do quaternário, teremos tudo o que nos restará a dizer a respeito do seternário, essa grande e completa unidade mágica composta de 4 e 3.